Você está prestes a entrar em um mundo silencioso, onde o perigo se esconde no mais sutil dos movimentos, e um simples contato pode transformar segundos em uma corrida contra o tempo. Imagine uma picada que paralisa seus músculos, interrompe sua respiração, destrói tecidos e ativa um veneno tão poderoso que o destino de uma vida pode ser decidido em menos de uma hora. No Brasil, um país com mais de 400 espécies de serpentes, há dezenas delas que carregam esse potencial mortal. E hoje, nós vamos explorar as cobras mais venenosas do Brasil, destacando suas características, habitats, como seu veneno funciona e o que as transforma em verdadeiros símbolos de medo e fascínio. Prepare-se, pois o que está por vir não é só informação, é uma imersão no mundo dos répteis que dominam a arte da sobrevivência, equipados com um arsenal químico letal em seus dentes afiados. Jararacuçu. No topo da cadeia das cobras peçonhentas brasileiras, em termos de força física, combinada com capacidade de envenenamento, encontra-se a Jararacuçu, Bothrops jararacuçu, uma serpente robusta que pode ultrapassar 2,2 metros de comprimento e impressiona tanto pela sua presença quanto pelo impacto do seu veneno. O nome Jararacuçu é derivado do tupi e significa literalmente serpente venenosa grande, e isso não é exagero. Essa espécie possui um dos venenos mais potentes do gênero Bothrops, responsável por uma série de acidentes graves no Brasil. O veneno da Jararacuçu é notável por causar necrose tecidual severa, hemorragias internas, falência de órgãos e, em situações extremas, pode desencadear insuficiência circulatória e respiratória, mesmo após a administração de antiveneno. Ao contrário de algumas serpentes mais discretas, a Jararacuçu tem um comportamento territorial mais marcante e pode atacar com pouca provocação quando surpreendida. Por isso, em regiões onde essa espécie é comum, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e estados do sul do Brasil, é essencial manter vigilância redobrada ao caminhar por trilhas ou áreas de vegetação densa. Jararaca do Norte. Se existe uma cobra que representa perigo real para milhares de pessoas todos os anos, essa cobra é a Jararaca do Norte. Conhecida cientificamente como Bothrops atrox, essa serpente é responsável por uma grande parte dos acidentes ofídicos registrados na região norte do Brasil, especialmente na Amazônia. Diferente de outras cobras mais raras, a Jararaca do Norte convive muito próxima do ser humano, aparecendo com frequência em áreas rurais, trilhas, plantações, margens de rios e até nos arredores de comunidades ribeirinhas. Isso faz com que o risco de encontros inesperados seja extremamente alto. O grande perigo dessa espécie está na combinação de agressividade defensiva com veneno altamente destrutivo, capaz de causar danos severos ao organismo humano em pouco tempo. Seu corpo robusto, coloração camuflada em tons de marrom e padrões que se misturam perfeitamente ao solo da floresta tornam essa serpente praticamente invisível até o momento do ataque, o que aumenta ainda mais o risco. O veneno da Jararaca do Norte é predominantemente hemotóxico e proteolítico, ou seja, ele ataca diretamente o sangue e os tecidos do corpo. Logo após a picada, a vítima pode sentir dor intensa, inchaço rápido, sangramentos abundantes e destruição dos tecidos ao redor do local atingido. Em casos mais graves, o veneno pode provocar hemorragias internas, queda brusca da pressão arterial, falência renal e até necrose extensa, levando à amputação do membro afetado. O detalhe mais assustador é que essa serpente consegue injetar grandes quantidades de veneno em um único bote, o que torna cada ataque potencialmente fatal se o socorro não for imediato. A Jararaca do Norte não persegue pessoas, mas reage com extrema rapidez quando se sente ameaçada, provando que, na floresta, um passo em falso pode custar muito caro. Jararaca Verde. Entre as cobras mais venenosas do Brasil, a Jararaca Verde se destaca não apenas pelo perigo que representa, mas também por sua aparência impressionante. Com coloração verde vibrante e padrões que lembram folhas e galhos, a Bothrops bilineatus é uma verdadeira mestre da camuflagem, passando despercebida mesmo quando está a poucos centímetros de distância. Essa serpente vive principalmente em florestas tropicais densas, como a Amazônia e trechos preservados da Mata Atlântica, preferindo áreas arborizadas e muitas vezes permanecendo em galhos, o que aumenta o risco para quem caminha distraído por trilhas ou áreas de mata fechada. O fato de ser uma cobra parcialmente arborícola torna seus ataques ainda mais imprevisíveis, pois muitas picadas acontecem na parte superior do corpo, como braços, ombros e até no rosto. O veneno da Jararaca Verde possui ação hemotóxica intensa, causando destruição dos vasos sanguíneos, sangramentos e inflamações severas. Após a picada, o quadro clínico pode evoluir rapidamente para dores extremas, edema progressivo, bolhas, necrose e complicações sistêmicas. Em ambientes isolados, onde o acesso ao soro antiofídico pode demorar,
a situação se torna ainda mais crítica. Outro fator preocupante é que essa espécie tende a permanecer imóvel, confiando totalmente na camuflagem, o que aumenta drasticamente o risco de alguém se aproximar demais sem perceber o perigo. A jararaca verde é a prova viva de que, na natureza, o que é belo nem sempre é inofensivo. Às vezes, é exatamente o contrário. Jararaca. A jararaca é, sem exagero, uma das cobras mais perigosas do Brasil, não apenas pelo veneno poderoso que carrega, mas principalmente pela frequência com que cruza o caminho das pessoas. Presente em grande parte do território brasileiro, essa serpente se adaptou como poucas, convivendo de maneira indireta com o ser humano, ocupando áreas de matas, zonas rurais, plantações e até regiões próximas a centros urbanos. Seu corpo pode chegar a cerca de 1,6 metros de comprimento, a coloração em tons de marrom, cinza e oliva, combinada com manchas, que cria uma camuflagem quase perfeita entre folhas secas e o solo da floresta. Isso faz com que muitas pessoas só percebam a presença da jararaca no instante exato da picada, quando já é tarde demais para reagir. O grande destaque da jararaca está no seu veneno extremamente agressivo, classificado como hemotóxico. Isso significa que a peçonha ataca o sangue, destrói tecidos e compromete a coagulação, causando um verdadeiro colapso interno no organismo da vítima. Apesar de toda essa fama assustadora, a jararaca não é uma vilã da natureza. Ela não persegue pessoas, não ataca por instinto agressivo e evita o contato humano sempre que possível. A maioria dos acidentes ocorre quando a cobra é surpreendida, pisada ou encurralada, reagindo apenas para se defender. No ambiente natural, a jararaca exerce um papel essencial no equilíbrio ecológico, alimentando-se de roedores, anfíbios e pequenos vertebrados, ajudando a controlar populações que poderiam se tornar pragas. Ou seja, ao mesmo tempo em que é uma das cobras mais perigosas do Brasil, a jararaca também é uma peça-chave da natureza. Um lembrete claro de que informação, respeito e atenção são as melhores armas para evitar tragédias em um país onde o veneno também faz parte da biodiversidade. Caiçara. Entre as serpentes mais temidas do Brasil, a caiçara ocupa uma posição de destaque absoluto, especialmente nas regiões do Cerrado, Sudeste e Centro-Oeste. Conhecida cientificamente como Bothrops moorgeni, essa cobra é responsável por inúmeros acidentes graves, principalmente em áreas rurais, pastagens e regiões agrícolas. Seu tamanho impressiona, podendo ultrapassar 2 metros de comprimento, e seu corpo robusto transmite imediatamente a sensação de perigo. Diferente de espécies mais discretas, a caiçara não depende apenas da camuflagem. Ela também possui um comportamento defensivo intenso, reagindo com rapidez quando se sente ameaçada. Muitas picadas ocorrem quando trabalhadores rurais caminham entre a vegetação ou durante atividades comuns do dia a dia, o que torna essa serpente uma ameaça real e constante. O veneno da caiçara é extremamente poderoso e atua de forma hemotóxica e necrosante, destruindo tecidos, comprometendo a coagulação do sangue e provocando hemorragias internas severas. Mas o quadro pode evoluir rapidamente para necrose profunda, infecções secundárias, falência renal e choque circulatório. Um dos aspectos mais perigosos dessa cobra é sua capacidade de injetar grandes quantidades de veneno em um único bote, aumentando drasticamente a gravidade do envenenamento. Mesmo com tratamento médico adequado, muitas vítimas enfrentam longos períodos de recuperação, cirurgias e sequelas permanentes. A caiçara é a prova de que, no Brasil, o perigo não está apenas em florestas densas ou ilhas isoladas. Ele também pode estar escondido em campos abertos, silencioso, esperando apenas um passo em falso para atacar. Urutu. Conhecida popularmente como urutu cruzeiro, a Bothrops alternatus é uma das serpentes mais temidas do sul e sudeste do Brasil. Seu nome popular já carrega um alerta, e não é à toa. Essa cobra possui um corpo robusto, pode atingir mais de 1,5 metros de comprimento e apresenta padrões escuros em forma de ferradura ao longo do corpo, facilitando sua identificação, para quem sabe observar. Ela habita áreas abertas, campos, pastagens e bordas de florestas, locais frequentemente utilizados por seres humanos, o que aumenta significativamente o número de encontros perigosos. O veneno da urutu é altamente hemotóxico e necrosante, provocando destruição rápida dos tecidos, dor extrema, sangramentos e risco elevado de infecção secundária. Em muitos casos, a picada resulta em lesões profundas que demoram meses para cicatrizar, mesmo com tratamento adequado. Além disso, essa espécie é conhecida por desferir botes rápidos e precisos, sem muito aviso, especialmente quando se sente ameaçada. O impacto psicológico de um encontro com essa cobra é tão marcante quanto os efeitos físicos do veneno, reforçando a reputação da urutu como uma das cobras mais perigosas do Brasil.
Cascavel. Talvez você já tenha ouvido o som característico que deu nome a esta serpente, um chocalho feito de segmentos de pele seca no final da cauda que vibra como um aviso antes mesmo de ela atacar. Essa é a cascavel, uma das serpentes mais conhecidas e temidas do Brasil, presente em quase todo o território nacional, com exceção do estado do Acre. A cascavel não é apenas famosa pelo seu sinal sonoro, mas também pelo veneno potente que combina ação neurotóxica e efeitos no sistema circulatório, podendo causar desde dor e inchaço locais até insuficiência respiratória e falência de órgãos. O veneno da cascavel contém toxinas que afetam diretamente as células do sangue e dos tecidos, provocando distúrbios na coagulação, hemorragias internas e comprometimento dos músculos e nervos. Além disso, suas picadas podem desencadear paralisias progressivas e complicações sistêmicas que exigem atendimento médico urgente e antiveneno específico. Apesar de sua fama, essas serpentes não atacam sem motivo. O chocalho é, na verdade, um aviso para que possíveis predadores, ou humanos, se afastem, reduzindo o número de confrontos diretos. Mesmo assim, acidentes acontecem, principalmente em regiões rurais, onde a presença de pessoas chega a passar por áreas naturais onde vivem as serpentes. Aprender a identificar e respeitar o som da cascavel é mais que curiosidade, é uma questão de sobrevivência. Jararaca ilhoa. Existe uma cobra no Brasil que é tão exclusiva, tão rara e tão letal que ela simplesmente não existe em nenhum outro lugar do planeta. A jararaca ilhoa é uma serpente que vive isolada em um único ponto do território brasileiro, a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Esse isolamento extremo fez com que essa espécie evoluísse de forma única, desenvolvendo um dos venenos mais potentes já registrados entre as serpentes do mundo. Para você ter uma ideia do nível de perigo, o veneno da jararaca ilhoa pode ser até 5 vezes mais potente do que o das jararacas do continente. Isso não é exagero, é adaptação evolutiva pura. Como suas presas principais são aves migratórias, que poderiam escapar mesmo após serem picadas, a natureza ajustou o veneno para agir de forma extremamente rápida e devastadora. O veneno da jararaca ilhoa possui ação hemotóxica extremamente agressiva, causando falência do sistema circulatório, hemorragias internas severas, necrose acelerada e colapso de órgãos vitais em pouco tempo. Uma única picada, sem atendimento imediato, pode levar à morte em questão de horas. Diferente de outras serpentes, essa jararaca passa boa parte do tempo em arbustos e árvores, esperando o momento exato para atacar aves desavisadas, o que torna seus botes rápidos, precisos e praticamente impossíveis de prever. O simples fato de caminhar distraído em seu habitat natural seria suficiente para um acidente fatal, e é exatamente por isso que o acesso humano à ilha é rigidamente controlado pelo governo brasileiro. A jararaca ilhoa não é apenas uma das cobras mais venenosas do Brasil. Ela é considerada uma das serpentes mais perigosas do mundo, um verdadeiro símbolo de como o isolamento pode transformar uma espécie em uma arma biológica perfeita da natureza. Surucucu pico de jaca. Imagine uma serpente que pode ultrapassar 3 metros de comprimento, movendo-se como uma sombra silenciosa pela Mata Atlântica e pela Amazônia brasileira. Essa é a surucucu pico de jaca, conhecida cientificamente como Lachesis mutan. Ela não é apenas uma das maiores serpentes venenosas do Brasil, mas também uma das que possuem uma mistura de toxinas capaz de causar hemorragias graves, dor intensa e até efeitos neurotóxicos, dependendo da dose injetada no momento do ataque. Diferente da coral verdadeira, cujas picadas são raras, a surucucu combina tamanho, força e veneno potente, o que a torna temida por quem conhece seu habitat. O veneno dessa gigante atua principalmente no sistema circulatório, provocando hemorragias internas graves, choque e falhas nos órgãos quando não tratadas imediatamente. Os sintomas podem incluir inchaço violento, dor excruciante, sangramento pelo local da picada e em outras partes do corpo, além de debilitação progressiva. Ela pode permanecer imóvel por longos períodos, esperando por uma presa desavisada, um comportamento que, aliado ao fato de viver em regiões de difícil acesso, alimenta tanto respeito quanto medo em animais e humanos. Curiosamente, apesar do impacto devastador que seu veneno pode causar, a surucucu não é agressiva por natureza. Ela prefere evitar o confronto e só ataca quando se sente ameaçada ou acuada. Um lembrete de que, no reino animal, o perigo muitas vezes nasce da defesa, não da malícia. Coral verdadeira. Quando o assunto é veneno puro e absoluto, nenhuma cobra no Brasil chega perto da coral verdadeira. Apesar de sua aparência pequena e inofensiva aos olhos desatentos, ela possui um dos venenos mais potentes entre todas as cobras brasileiras. Um veneno neurotóxico capaz de interferir diretamente nas funções do sistema nervoso, levando a sintomas como visão turva, fraqueza muscular, paralisia progressiva e, nos casos mais graves, insuficiência respiratória.
Originária de regiões que vão do Amapá ao Rio Grande do Sul, essa espécie vive em áreas de floresta densa, cerrados e até zonas rurais, quase sempre escondida sob folhas, troncos ou entre pedras. O que torna a coral verdadeira tão temida é justamente sua neurotoxicidade. Diferente de outras cobras que causam dor imediata ou hematomas locais, o veneno da coral age silenciosamente, interrompendo a comunicação entre os nervos e os músculos, inclusive os responsáveis pela respiração. Isso significa que a vítima, sem atendimento rápido e com antiveneno adequado, pode experimentar um colapso respiratório antes mesmo de perceber a gravidade da situação. Curiosamente, apesar de ser a mais venenosa, acidentes com essa cobra são raros, menos de 1% dos casos registrados no país, porque ela é reservada e evita confrontos com humanos quando possível. Mesmo assim, nunca se engane pela beleza ou tamanho. Aqueles anéis vibrantes em vermelho, preto e branco são um aviso para ficar longe. Agora que você conheceu algumas das cobras mais venenosas do Brasil, é impossível não perceber como a natureza pode ser tão fascinante quanto implacável. De serpentes discretas que atacam em silêncio, até espécies raras isoladas em ilhas proibidas, todas elas compartilham algo em comum: um veneno poderoso, resultado de milhões de anos de evolução, criado não para atacar humanos, mas para garantir sobrevivência em ambientes extremos. O Brasil abriga uma das maiores diversidades de serpentes do planeta, e cada uma dessas cobras representa um equilíbrio delicado entre perigo, adaptação e importância ecológica. Entender como elas vivem, onde habitam e por que são tão venenosas não é apenas curiosidade, é conhecimento que salva vidas. Afinal, o maior erro que alguém pode cometer diante de uma serpente é subestimá-la ou tentar enfrentá-la. Respeito, informação e distância continuam sendo as melhores defesas contra esses verdadeiros mestres do veneno. E agora eu quero saber de você. Qual dessas cobras mais te impressionou ou te deu mais medo? Você já imaginava que o Brasil escondia serpentes tão perigosas assim? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião ajuda demais o canal a crescer e traz novos temas ainda mais insanos para os próximos vídeos. Se você curte conteúdo sobre animais extremos, natureza selvagem e criaturas que parecem saídas de um filme de terror, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.